Ó, na aula de hoje a gente vai começar a discutir métodos contraceptivos, certo? Eu vou fazer aqui um mapa mental de todos os métodos contraceptivos e seus tipos que existem. Mas depois a gente vai estudando um por um, certo? Ó, alguém saberia dizer o que é um método contraceptivo? E o que é que a camisinha anticoncepcional tem em comum? Ei, toma essa dica aqui. A camisinha previne o anticoncepcional previne Depois. a anticoncepcional previne doença também? Não, só a camisinha. Ei, Ó, o que é um anticoncepcional? Esse termo, concepção, vem de fato de engravidar, certo? Você conceber alguém significa você ser pai ou mãe, né? Isso, conceber. A pessoa foi concebido, sei lá, como é o nome do teu pai, Pedro? por quê? Fala. A Loki é não Adílio. Como? Adílio. 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 Pedro foi concebido por Adílio. Significa que o pai de Pedro é Adílio, certo? Esse termo concepção, certo? Vem de conceber algo, que vem de fazer algo, certo? Quando eu falo contraceptivos, é algo que impede a concepção, ou seja, impede você de ter filhos, certo? A gente pode classificar em 5 métodos gerais, certo? Eu tenho métodos para impedir a concepção naturais, certo? De barreira, hormonais, cirúrgicos e químicos. Certo? Então a gente poderia botar aqui também do lado a definição, né? Sempre quando a gente estuda, não sei se eu já falei isso aqui, mas a gente pode se fazer 3 perguntas, certo? Sempre, qualquer conteúdo, você pode sempre fazer essas mesmas 3 perguntas. O que é, como funciona e quais exemplos, certo? Todo conteúdo que vocês forem estudar, se vocês fizerem essas 3 perguntas, vocês vão ver que vocês estudam tudo, isso para todas as disciplinas, certo? O que é, como funciona e quais exemplos. Primeiro aqui, o que são métodos contraceptivos? Eles vão impedir a reprodução, certo? Uma definição aí bem geral do que seriam métodos contraceptivos. Eu vou impedir a reprodução de quem? Dos seres humanos, certo? Será que existem métodos contraceptivos para outros organismos? Sim, se a gente for ver, por exemplo, se a gente for falar sobre plantas, eu matar um pássaro é um método contraceptivo para a propagação das árvores. Porque tem semente que só pode ser germinada se um pássaro comer e cagar e defecar a semente, certo? Se eu mato esse pássaro, a planta não vai poder mais propagar suas sementes e não vai poder mais crescer.
certo? Se eu falo, por exemplo, sobre outros animais, como uma cadela, vocês já viram? Acho que é muito comum em bairro ter uma cachorra, né? Que ela tá, que a gente chama de período de cio, e aí fica vários cachorros atrás. Já viram essa cena? Já viram essa cena? E aí o que é que muita gente faz com essa cachorra que está em período de cio? Colocam fralda. Dentro da fralda, bota-se vinagre, porque o vinagre, ele inibe o hormônio que vai ser exalado para chamar os machos. Se vocês um dia tiverem cachorro, vocês podem pegar uma fralda mesmo de criança, colocar vinagre, 2 colheres de vinagre na fralda e colocarem na cachorra. E aí ela vai parar de propagar esse cheiro e não vai mais chamar os machos para acasalar. Aí vocês poderiam se perguntar, e nós seres humanos, nós temos essas características de acasalamento? Então, métodos contraceptivos impedem a contracepção, ou seja, certo? Bom, e a gente pode dividir os métodos contraceptivos humanos em alguns tipos gerais. Eu tenho os métodos naturais, certo? Métodos de barreira, métodos hormonais, cirúrgicos e químicos. O que é que consiste um método natural? Eu não tenho nenhuma intervenção externa, certo? Eu sempre faço, por exemplo, o famoso coito interrompido. O quê? Famoso boi? Interrompido. É isso. Tirar vamos lá. É isso mesmo. A gente tem, por exemplo, o coito interrompido, que é você não ejacular dentro do órgão reprodutor feminino, certo? Não. Tem 30% de eficácia. Impedir a reprodução. Por quê? Como eu estava falando, o líquido pré-ejaculatório que sai antes do sêmen, ele pode engravidar. Se você tirar 3 vezes, Certo? A gente tem a tabelinha menstrual. Muito comum também. no período de quantos dias que o senhor disse lá aquele negócio que a mulher tá mais. Do 11 a 17 dias depois da primeira menstruação. O que consiste a tabelinha? Consiste na mulher acompanhar. Ela vai pegar no calendário, no caderno, ou até mesmo tem aplicativo que faz isso. Que é você dizer, eu menstruei primeiro nesse dia, certo? E aí eu vou contar de 11 a 17 dias, que é chamado período fértil feminino, certo? E eu não vou ter nenhum tipo de relação nesse tempo, caso eu não queira ter filho. Muitas mulheres que querem engravidar, elas fazem o inverso. Elas aumentam aí as relações com seu parceiro ou sua parceira para poder engravidar nesse tempo aqui, de 11 a 17 dias, certo? Depois da primeira menstruação. Todos os métodos, a gente tem vantagens e desvantagens, certo? Os métodos naturais, a gente tem inúmeras vantagens. Quais são essas vantagens? É de graça, certo? Você não vai pagar nada. Pérola, Ana, os métodos naturais, eles são de graça, certo? Você não vai gastar nada para entrar dentro deles. Mas aí você tem grandes riscos de engravidar, porque eles não têm uma eficácia boa, certo? E você também tem muitos riscos de contrair alguma doença, certo? Então aí,
Algumas coisas você ganha porque você não está gastando. Também você não está mudando o ciclo do seu corpo, não está colocando hormônios, etc. Entretanto, você Mas você pode contrair doença também. pode contrair doenças. Você está se arriscando a tanto a contrair doenças ou infecções, que é o termo mais correto, quanto engravidar, porque não tem eficácia muito boa. Certo? Os métodos de barreira. O que é uma barreira? Camisinha, exatamente, Adriel. Ó, diafragma é o nome de um... É um músculo daqui, certo? Mas também é um nome de método. Ó, de barreira. É literalmente você botar uma barreira para o sêmen não chegar ao óvulo, certo? A gente pode botar tanto na mulher quanto no homem, por isso existem camisinhas masculinas e femininas, certo? A camisinha, ela impede tanto a concepção, né, quanto doenças sexualmente transmissíveis. É o único método existente, feito pela humanidade, que impede as duas coisas ao mesmo tempo de forma muito eficaz, certo? E o diafragma? O diafragma é como se fosse um dispositivo que a mulher pode botar no colo do útero. E aí o sêmen não vai chegar, não vai ter contato com o óvulo, certo? Hormônios. Ei, Diga. Não 100%. Lembrando também, eu esqueci até de falar isso, nenhum método é 100% eficaz. Certo? Nenhum método é 100% eficaz. Então, mesmo que a mulher esteja utilizando, porque você não tem um caderno aberto copiando, se está no quadro, né? Você já está no oitavo ano, não precisa ficar dizendo. Parabéns. Obrigada. Vanessa. 2 pontos por isso, né? Meio ponto. Certo? Vai copiar agora? Porque eu preciso copiar? Por dois motivos. O primeiro é porque você depois vai poder revisar para a prova. Certo? E segundo, porque vai desenvolver capacidades cognitivas e motoras de vocês. Não pode usar, você pode usar uma. Diga. Métodos hormonais impedem a ovulação, certo? E os métodos cirúrgicos? A gente tem aí a laqueadura, certo? Ou que é quando você corta as trompas uterinas. A 2. Muitas mulheres com 30 a 40 anos fazem isso. acima de 40 anos. Fazem isso depois dos 30, nos 40 anos. A Laqueadura. mãe de meu aluno. A 2 é outra. Ai, João. Diga, Bruno. Você não chamou? Tá bem? Diga. Não pode usar. Porque quando você flexiona plástico com plástico, você aumenta a chance de romper. Ó, Se usar três camisinhas, acontece. não pode usar, mas só pode usar uma. Não pode usar camisinha no homem e na mulher, nem mais de uma, nem no homem nem na mulher. Porque quando você flexiona plástico com plástico, a chance de romper é maior. Certo? Então, se você usar assim, O que é mesmo?
Cirúrgicos, vasectomia e laqueadura, certo? A vasectomia ela corta o canal pós-epidídimo e a laqueadura corta as trompas uterinas. Químicos, você vai colocar componentes químicos que vão impedir a ovulação ou a produção de esperma, chamada espermiogênese, certo? Copia aí que já vou apagar, viu? Agora a gente vai aprofundar um pouco sobre os métodos hormonais, certo? Por que os métodos hormonais e não os naturais? Porque os naturais, alguns autores vão considerar científicos, certo? E outros vão dizer que não é método contraceptivo, certo? Então, por isso que nem nos livros eles citam, certo? Eu só falei para a questão de informação, para vocês conhecerem, mas por ter uma eficácia abaixo de 70%, não são considerados métodos, certo? Igual vacinas que não são aprovadas, se tiverem abaixo de 70% de eficácia, na maioria dos casos, não são vendidas, etc. Certo? Ó, eu falei para vocês o quê? Que métodos hormonais são o quê? Métodos contraceptivos que impedem a ovulação. Quem lembra o que é ovulação? A tabela Não. dos hormônios. Não. O que é do óvulo? Quando o óvulo... Pode sentar no seu lugar já, viu, Pedro? A fofoca já terminou, né? Bota a cadeira no lugar, por favor. Quando o óvulo, certo? Ele sai do ovário, esse processo é chamado de ovulação, certo? Os métodos hormonais, eles visam o quê? Eles vão mudar, alterar a composição hormonal do corpo, fazendo com que a gente mude ou o dia da ovulação, certo? Ou destrua o óvulo, ou impeça o óvulo de sair. Cada método vai trabalhar de uma forma. O primeiro exemplo de ovulação são as pílulas. Certo? O que são as pílulas? São remédios. E o que é um remédio? Ó, só dando aqui uma recapitulada. Medicamentos, remédios, antibióticos fazem parte do conteúdo do 6º ano, certo? Mas mudou ano passado. Acho que quando vocês eram no 6º ano não tinha ainda esse assunto. Só dando uma breve revisão aqui sobre remédios, medicamentos, etc. Ó, deixa eu dar aqui entre parênteses da aula, como revisão, certo? Ó, a gente tem a composição química, né? Vocês sabem que ciências naturais, que é a disciplina que eu dou a vocês, é dividida em 4 áreas. Biologia, física, química e geologia, certo? A gente já estudou física no começo do ano, quando eu falei sobre energia, eletricidade, faz parte da física. Química, átomos, moléculas, lembram disso? Biologia, toda essa parte de seres vivos, reprodução, etc. E geologia, placas tectônicas, vulcanismo, que você vê no 7º ano, certo? Dentro de química, é importante vocês saberem o que é a composição química. O que é a composição química? São os componentes químicos que fazem parte de determinada coisa. Por exemplo, lembram lá quando eu falei sobre o aquecimento global das moléculas? Carbono, hidrogênio, oxigênio, que são moléculas que compõem a atmosfera, certo?
Essas moléculas são um tipo de moléculas. Existem várias. A tabela periódica, que vocês vão aprender lá no nono ano, possui 118 átomos, que vocês vão ter que decorar um por um, certo? E aí, dentro desses átomos, alguns deles podem auxiliar o desenvolvimento humano. Podem auxiliar a retirada de sintomas de doenças, por exemplo. Quem são esses? Os remédios. Remédios nada mais são do que estruturas com muitos componentes químicos, certo? O que é que eu tenho no remédio? Eu tenho um princípio ativo. O que é o princípio ativo? Vai ser dentro da composição química do remédio quem vai agir naquele sintoma. Por exemplo, se eu estou com dor de barriga, o remédio vai atuar no meu estômago e vai tirar a minha dor. Percebam uma coisa muito importante. O remédio, muitas vezes, ele não trata quem causa a doença. Ele vai tratar os sintomas, certo? Muito parecido, por exemplo, quem gosta aí de saúde mental, quando as pessoas que eu falo sempre aqui brincando, se você está triste, fique feliz. Certo? Por que isso não funciona? Por que isso não funciona? Porque eu estou tratando o sintoma e não a origem, certo? Quando vocês vão ao psicólogo, ele pede para vocês falarem do passado e tal, porque ele quer entender a origem de como você está hoje. E aí, ele vai tratar a origem. Tratando a origem, ele vai impedir o sintoma, que no caso é a tristeza, certo? Isso é uma forma como a psicologia encontrou para tratar as doenças mentais, certo? Na saúde humana, como a gente conhece de hospitais, etc., não existe muito bem essa forma. A gente não entende muito bem como impedir, quer dizer, se entende, a gente só não faz valer para impedir a doença. A gente impede o sintoma. Por exemplo, o coronavírus. O que é que causa a doença? Pega pelo contágio, não é isso? Quando você pega a doença e você vai, por exemplo, ser entubado, você está tratando apenas os sintomas da doença, certo? Por meio de remédios, intubação, etc. Certo? Então, eu tenho aí conceitos muito importantes. Medicamentos, remédios e fármacos. Certo? O que é um medicamento? Um medicamento vai ser a constituição química de várias coisas. Certo? Remédio é um conceito muito amplo. Vem do latim, o termo remédio vem do latim remediar. Ou seja, tudo que vai remediar os seus sintomas pode ser considerado um remédio. Certo? E fármaco vai ser a constituição pura do que você vai ingerir ou tomar, etc. Certo? Dentro dos medicamentos, quando vocês vão no farmacêutico, vocês têm 3 bulas, certo? A bula preta, a bula vermelha e a bula amarela. Alguém já se perguntou como é que isso funciona? Quando nunca ouvi esse bula ou tarja, né? Tarja preta, tarja amarela, tarja vermelha. Tarja preta são remédios que causam dependência química. Certo? Se o remédio, se você pode ficar dependente químico de determinado remédio, ele é conhecido como tarja preta. Certo? Tarja vermelha significa que é o remédio original. Certo? E tarja amarela, remédios que são genéricos. O genérico é igual ao original? Sim. Certo? E por que o original é mais caro? Porque no original está dentro do valor as pesquisas para desenvolver aquele remédio, a propaganda da empresa e etc. Já no genérico não, está só o valor de fazer o medicamento, certo? Por isso que genéricos são mais baratos. Aí você poderia se perguntar, e como é que as empresas vão investir no estudo de novos medicamentos se elas vão vender os remédios mais caros? Porque ela tem o direito de vender por 20 anos. Exemplo, se eu desenvolver um medicamento, só eu posso vender durante 20 anos. E aí, quando passa os 20 anos, outra pessoa vai poder fabricar o mesmo princípio ativo, certo? E vender na forma genérica. Revisão sobre
remédios para a gente começar a aula sobre pílulas, certo? Sim. E o que são antibióticos? Antibióticos são componentes químicos antibióticos são substâncias químicas produzidas por micro-organismos, fungos e bactérias, certo? Qual a função deles? Matar outros micro-organismos. Então eu vou ter uma substância produzida por um fungo que vai matar uma bactéria, por exemplo, a bactéria causadora da tuberculose. E aí eu tomo antibiótico. Antibióticos também são tarja preta e antibióticos só são vendidos com prescrição médica. Por quê? A tarja preta é porque você pode ficar dependente, né? Exemplo de tarja preta. Rivotril. Tem até um meme que viralizou, né? Que é a receita. Brigadeira com Rivotril. Brigadeiro com Rivotril. Não sei se vocês viram esse meme. Rivotril, carbonato de lítio. Vários remédios são tarja preta. E é muito comum as pessoas usarem, certo? Porque geralmente eles agem na mente da gente. Atuando, fazendo o quê? Equilibrando nosso humor, deixando a gente mais feliz, certo? Existem. Só que esses remédios, eles têm muitos efeitos colaterais. Tipo, por exemplo, o Rivotril. Você vai diminuir o estresse, por exemplo. Só que ao mesmo tempo você vai ter insônia, vai ter dependência do Rivotril, vai ficar desatento às coisas. Carbonato de lítio, ele equilibra seu humor. É muito usado para quem tem bipolaridade, certo? Só que ao mesmo tempo que ele equilibra seu humor, ele deixa você com muito sono, certo? Desatento. Então tem remédios que tratam esses sintomas, só que ao mesmo tempo eles têm um lado negativo, que são os efeitos colaterais, certo? Para quem está de forma remota, ela de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.